Então, boa tarde a todos, muito obrigado a todos vocês aqui. E aí, a gente vai falar de um assunto que está dando o que falar aí dentro desse Prevest, né? Que é um assunto chamado de mutações, né? Mutações é um assunto importante, interessante, mas que às vezes, falo por experiência própria, em sala de aula não dá para a gente colocar na cabeça de um por um, né, o que é o lance, ou qual é o lance das mutações. Primeira coisa. Bom, para entender mutação, e aqui na específico eu falo bem devagar, viu? Na sala de aula às vezes eu corro um pouquinho, o pessoal até reclama lá no Twitter, né? Mas para você entender mutação, primeira coisa, meu aluno de específica, você tem que entender como é que funciona o DNA. Então, a primeira pergunta que eu quero lançar para vocês, você não precisa responder ao vivo e a cores, né, aqui no áudio, nem no bate-papo. É só para você começar, a gente começar a pensar, né, específica, ela é uma coisa assim para abrir seu cabeção. A primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: você sabe exatamente como o DNA funciona dentro das nossas células? Se for para você redigir um parágrafo, né, se eu te pedisse, por exemplo, uma daquelas tarefas lá que o terceiro ano, segundo ano faz, que é o quiz, né, eu perguntasse assim, escreva, redija um parágrafo discorrendo sobre a maneira como o DNA atua nas células dos seres vivos. Então, a primeira coisa, antes de entender mutação, é entender como é que o DNA atua, né? Aí você já começa a pensar um monte de coisa, né? Mas o que você tem que estar pensando tem que ter a ver com isso aqui que está aqui no slide agora. Então é o seguinte, o DNA, né? A gente vai trabalhar aqui num dia, nessa específica, com origem da vida, né? O DNA é a molécula, né, que surgiu, e uma palavra muito forte aqui nessa aula de hoje, inclusive aquele professor Queixudinho que vocês gostam tanto, né, o segundo e terceiro, Kleiber, fala muito. Surgiu ao acaso, meramente ao acaso. Ao acaso, né? Existiam muitas moléculas, né, lá antes da vida surgir, que você tem que pensar na evolução antes de célula, né? Você tinha moléculas expostas nesse planeta, acredita-se que em meio aquático, né? E ali você tinha um monte de moléculas. Né? Num belo dia, segundo, eu vou até soltar esse texto depois para vocês no grupo, segundo um autor, num belo dia, ao acaso, do nada, surge uma molécula que tem a capacidade de fazer cópias de si mesma, né? Que é a premissa básica do DNA. Né? Então, o DNA é uma moléculazinha que surgiu lá há muito tempo atrás, né? E aprendeu, né, entre aspas, que essa molécula aí para sobreviver, ela precisava construir, né, uma armadura molecular ao redor de si. Né? Essa armadura molecular a gente chama hoje de célula. Porque se você parar para pensar, o que é uma célula? Nada mais do que um arcabouço, né, um grande castelo, vamos falar assim, uma armadura, como queiram, para proteger essa sem vergonha dessa molécula aqui, ó, lá dentro do núcleo, por exemplo, das células. Né? Então, a primeira coisa é você pensar dessa forma. Agora, uma coisa que a gente vai trabalhar lá na frente, né? O DNA controla a existência de todos nós, todos os seres vivos da face da Terra. Né? E qual é a lógica de programação do DNA? Fazer cópias de si mesmo. Né? Fazer cópia de si mesmo. O DNA quer se preservar aqui em cima da face da Terra a qualquer custo. E aí ele vai criando, né, as variáveis nos seres vivos. Enfim, vamos chegar nesse ponto ainda. Bom, mas como é que ele atua? Ele vai produzir um RNA mensageiro. Eu acho que isso não é novidade para ninguém aqui dentro, né? Até mesmo o pessoal do segundo ano passado, vocês viram isso, né? A questão do RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, perdão, em associação, né, com outros RNAs, entendam, um RNA transportador, um RNA ribossômico, né, ele vai produzir uma molécula formada por aminoácidos, chamada genericamente de proteína. Né? Agora, aqui tem uma coisa que é interessante, ó, às vezes não é uma proteína propriamente dita, né? Não é uma molécula que tem... Porque para ser proteína tem que ter mais de 70 aminoácidos. E este DNA, esse RNA, como queiram, ele vai produzir moléculas, né, que tem, então, às vezes, poucos aminoácidos. Então é mais interessante você falar assim, produz, né, peptídeos.
né, polipeptídeos que sejam. Alguns falam proteínas, tanto fez, tanto faz. E essas proteínas são produzidas aqui, dessa forma, né? Todas as células da Terra trabalham desse jeito, né? Elas vão interferir em vias metabólicas, quer dizer, em reações químicas, e essas reações químicas se completando com essas proteínas feitas dessa forma, você está vivo nesse momento por conta disso. Então, a primeira coisa, você saber como é que o DNA funciona. Eu, você, todos nós aqui nesse momento, todas as formas de vida da Terra, né? Neste momento, existimos por conta disso que você está vendo aqui, é óbvio, de uma forma bem resumida, né? Então, na primeira aula eu não posso chegar ao BET ainda, porque a turma é bem heterogênea. Eu tenho aluno de curso, eu tenho aluno de terceiro, eu tenho aluno de segundo ano, muito obrigado, você é meu aluno de segundo ano, tá? Então, a gente tem que ir devagar, e sempre. Mas sempre que for possível, eu vou complexificar as coisas aqui. Na cabeça de todos vocês, isso aqui, se não estava claro, deve ficar claro a partir de agora, né? O DNA trabalha dessa forma, produzindo proteínas, proteínas que entram em vias metabólicas, né? E as vias metabólicas se completando com essas proteínas, você tem a expressão das características. Aí a gente pode estender, né, cara, extrapolar, por exemplo, a genética, né? Se você pensa, por exemplo, você pensa num gene. O que é um gene? Nada mais do que um pedaço de DNA que faz isso. Qual o tamanho desse pedaço de DNA? Não importa. Né? Pode ser um pedacinho, um cotoquinho desse tamanhozinho, como pode ser um pedaçaço. O que importa é que esse pedaço de DNA é capaz de fazer uma proteína. E isso é um gene. Né? Então, quando Mendel fala lá assim, os fatores, né, que levam à formação os fatores que levam às características dos indivíduos é o DNA. Aí entra aquele lance que eu sempre falo, né? Mendel foi genial por isso. Mendel não sabia que era um gene. Né? O conceito de gene, pra você ter uma ideia, é um conceito do século XX. Né? Ou seja, 100 anos, mais ou menos, nos separam da primeira vez que alguém propôs o conceito de gene. Né? Mas a lógica do DNA é essa. Bom, aí aqui, né, já mostrando isso dentro da célula. Tá vendo? Ó? Então, o mesmo princípio, né, a questão da transcrição, que é a produção do RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai fazer, no caso, vai formar a proteína que a gente chama de tradução. Né? Aí aqui, nesse desenho, eu coloquei ele mais para os meninos do segundo ano, né? Que eles foram nossos alunos ano passado aí, meu, do Jefferson, né? Aquela história do ribossomo, olha que o RNA... Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui no núcleo, tá vendo? Ó, aqui você tem um DNA, bonitinho. Aí o DNA, ele vai abrir para fazer o RNA mensageiro. Olha tanto que esses slides aqui são didáticos, né? Aí o RNA mensageiro, ele sai do núcleo em direção ao citoplasma, né? E aí ele vai entrar no ribossomo, tá vendo o ribossomo em verde aqui? Está se montando, né? E você vai tendo aqui os RNAs transportadores, ó. Tá vendo? Olha aqui, Carla, ó. tRNA bridging aminoácido to ribossomo. Olha para mim, Carla. The books on the table. Deu saudade, né, Carlinha? Ah, eu também. Sempre deu saudade do nosso judeu burguês. Pessoal terceiro ano também, né? Aí o que acontece? Esse RNA transportador, ele traz os aminoácidos aqui para dentro, né? Para que haja correspondência entre o códon do RNA mensageiro com o anticódon do RNA transportador. E essas bolinhas que vocês estão vendo aqui no RNA transportador nada mais são do que os aminoácidos. Né? E à medida que vai, né, acontecendo a passagem do RNA mensageiro, a entrada dos RNAs transportadores, olha aqui, ó, vai se formando, né, a cadeia proteica. Tá vendo? Então é assim que o DNA funciona, produzindo proteínas. Né? A pergunta que poderia surgir, Iago, significa então que, já que o DNA controla a minha vida, que você falou, todo mundo sabe disso desde sempre, né? Tudo que eu sou tem a ver com proteína? Não, gente. Você tem muito mais que... É lógico que você sendo um organismo animal, a sua constituição de proteína é muito alta, mas você tem gordura, você tem carboidratos aí dentro, etc. Entendeu? Essas proteínas aqui, né, muitas delas são utilizadas, né? Por exemplo, a insulina, você pensar numa célula do pâncreas fazendo isso aqui que eu acabei de escrever, o produto final vai ser insulina, vai ser lançada na corrente sanguínea, por exemplo. Né? Mas outras proteínas são produzidas para que entrem nas vias metabólicas e aí sim, né, a gente tem então o controle do metabolismo celular. Então toda a vida na Terra se baseia nisso aqui. Aí você já pode pegar algumas coisas. Por exemplo,
Toda célula tem que ter DNA? Sim. Né? E como você viu aqui, todo DNA faz o quê? RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele vai estar, né, vai encontrar com o RNA transportador dentro de onde? Dentro do ribossomo. Então, isso explica algo que eu sempre falei para vocês. Por que que o ribossomo é a organela universal? Por que que o ribossomo está presente em todos os tipos de células? Porque o ribossomo é o local, né, como você percebe aqui, de encontro do RNA mensageiro com o RNA transportador. Não existiria a tradução, não existiria a síntese proteica sem ribossomos, por exemplo. Entendeu? Então você começa já a ligar uma coisa na outra. Né? Eu devo ter dado aula de citologia para todos vocês, né? E eu sempre falei isso, ó, o ribossomo, gente, está em tudo quanto é célula da Terra, porque esse ribossomo tem a ver, então, com a questão da tradução. O que é a tradução? A produção das proteínas, a síntese proteica. Né? Para você que está matriculado aqui, que tem dificuldade com biologia, vocês vão entender exatamente isso. Você pegar o seu caderno, está escrito assim, ó, ribossomo, né? Formado por RNA ribossômica associada a proteínas, né? Função, síntese de proteínas, que é exatamente o que a gente chama de tradução. Tá vendo aqui, ó, translation, né? Quer dizer tradução. Então, isso é básico. Isso é básico. Bom, uma pergunta surgiu aqui. O citomegalovírus, Alexandre, ele, me desculpe a franqueza, mas é um vírus que ele já está afastado dessa nossa análise. Porque assim, para quem não lembra o que é o citomegalovírus, o citomegalovírus ele foi descrito nos livros de vocês como sendo um vírus que tinha DNA e RNA ao mesmo tempo. Né? Porque assim, o que você aprende sobre vírus? Todos vocês aprendem sobre vírus. Que você tem vírus de DNA e que você tem vírus de RNA. Bom, né? Você ser eucariótico, eu, né? Nós aqui eucariotos, a gente tem DNA e RNA ao mesmo tempo dentro da célula, como a gente está vendo aqui. Mas o vírus não, é DNA ou RNA. Aí um dia, os caras colocaram o tal do citomegalovírus, né? Só que aí, Alexandre, isso aí já está defasado, viu? O citomegalovírus não está mais valendo. Sabe por quê? Porque eles descobriram que esse negócio de citomegalovírus aí era uma variação que eles encontraram em algumas, né, das linhagens desse citomegalovírus. Na verdade, hoje, né, ele só tem um tipo de ácido nucleico lá dentro, tá? Não tem os dois mais, beleza? E outra coisa, independente se é um citomegalovírus ou não, todo esse trajeto que a gente falou aqui, ó, de ribossomo, RNA, etc., ele sempre ocorre dentro da célula hospedeira, né? Lembre que o vírus não tem célula, não tem membrana, não tem citoplasma, não tem ribossomo, não tem nada disso. O vírus ele precisa do aparato celular todinho para poder fazer as proteínas que interessam para ele. Excelente pergunta a sua. Beleza? É para isso que a gente está aqui nesse específico, para discutir esses tópicos que eventualmente a gente não consegue discutir lá na sala. Beleza? Nicolas Bessa. Bom, o que mais, hein? Deixa eu ver aqui nesse slide. Ah, bom, aqui, né, algo que também é muito bom de se comentar nessa altura do campeonato, que é o dogma central da biologia molecular, também chamado de dogma fundamental da biologia. Né? O que é um dogma? Dogma é uma verdade absoluta e inquestionável. Né? Então, veja bem o que nós falamos. Todas as formas de vida da Terra possuem DNA. E o DNA trabalha da mesma maneira, né, em praticamente todas as formas de vida, ou seja, fazendo proteína. Então, essa sequência que você está vendo aí, ó, né, é o que é o dogma fundamental da biologia. O DNA faz replicação, que é aquela replicação semi-conservativa, nós não estamos aqui para falar disso hoje. Né? Ele faz a transcrição, que é a produção do RNA mensageiro. O RNA mensageiro, junto com o RNA transportador, que você viu aqui, no ribossomo, faz a proteína, e isso acontece em todas as formas de vida. Vou falar assim, Ada, tem exceções? Vão ter exceções, mas assim, não em relação a isso aqui. As exceções eu vou te mostrar lá embaixo, que é a tudo. Beleza? Alguns procariotos, por exemplo, algumas arqueias, lembra das arqueias? Elas podem fazer uma via ligeiramente diferente desse que é o tradicional nosso aqui. Mas todas as formas de vida se baseiam nisso aqui. Agora eu lanço a pergunta para você. Você pensar, né? Viajar na maionese junto comigo aqui na específica. E se, a pergunta, ó, e se lá nos primórdios, antes da vida, tivesse
junto com o DNA, sido selecionada uma outra molécula também. Como é que você acha que ia ser a vida no planeta Terra? Aí ia ter duas biologias, né? Ia ter a biologia dos seres que têm DNA e a biologia dos seres que têm a molécula, sei lá, não dá um nome para elas, Bluffs, como diria o outro. Entendeu? Aí sim, o mundo ia ser um lugar muito mais interessante. Já é, né? O mundo é maravilhoso demais, tá doido? Imagina se existissem, além do DNA controlando algumas formas de vida, existisse outra molécula controlando outras formas de vida totalmente diferentes da gente. Doido demais, como diria, calma, Carla, é doido demais. Né? Viaja nisso, muito massa, né? Bom, então, agora sim a gente pode passar para a parte de mutações. Né? Então, primeiro foi necessária essa homogeneização, né? Porque eu estou falando com alunos de todos os anos, né? Segundo, terceiro curso, e agora, assim, a gente pode, então, trabalhar com mutações, né? Se você lê apenas a palavra mutação, mutação te remete ao termo mudar, né? Te remete ao termo alterar, né? Que é exatamente isso. Mutação é uma alteração no material genético, ou seja, no DNA, no RNA mensageiro, que leva a uma alteração naquela proteína, né? Que foi determinada pelo, né? Pelo DNA. Porque se essa proteína muda, o aspecto dela muda, né? Daqui a pouco eu vou falar desse aspecto. As características decorrentes dessa proteína também vão mudar. Entendam isso. Então, mutação, o conceito de mutação é esse aqui. Uma alteração, você pergunta assim, como que ocorre essa alteração? Calma, que nós vamos devagarinho aqui. Uma alteração nesse material genético, assim o assado, que leva a um probleminha, a um defeito, a uma mudança naquela proteína. Se aquela proteína ela é utilizada para a função X, e você tem uma mutação no DNA, e essa proteína ela se forma de maneira diferente, ela vai atrapalhar essa função X quando ela chegar lá, se ela tiver, né, sido originada através de uma mutação. Aí você já começa a entender. Então, por que eu escolhi essa aula especificamente? Porque, principalmente os alunos do terceiro ano, rolou uma bugada geral aí, né, com o assunto mutações, etc, blá, blá, blá. Eu falei, não, peraí, então já que eu tenho que falar sobre isso de qualquer forma, iria falar de qualquer jeito, né, vou escolher isso. Os meus alunos do curso também, né, às vezes tem um aluno de curso que está aqui hoje porque tem dificuldade. Os meninos do segundo ano, é bom vocês saberem também o que é uma mutação. Muita coisa na biologia é explicada por mutação. Vamos falar de algumas coisas daqui a pouco. Bom, o que mais, hein? Nós temos como premissas aqui, ó, isso é importante. Fonte primal de variabilidade genética dos seres vivos. Né? Porque é o seguinte, cara, se você tem uma proteína que funciona de maneira diferente, uma proteína que vai entrar diferente na via metabólica, essa função pode ser alterada e a característica pode sair diferente. Né? Então, toda vez que quando a gente fala em variabilidade genética, é você entender que seres de uma mesma espécie, por exemplo, são diferentes uns dos outros. Né? E essas diferenças podem surgir por vários motivos, um deles é a mutação. Então, as mutações, uma coisa que vocês não viram ainda, né? Acho que nenhuma turma viu, exatamente o que eu vou falar aqui agora, Gisele. Muito bem, excelente observação. As mutações é uma matéria que vocês não viram, ninguém viu ainda, nem segundo, nem terceiro, nem curso, que é a matéria da evolução. Né? As mutações, elas constituem um fator, né, que a gente chama de fatores evolutivos. Né? Porque é o seguinte, se a gente pensar na evolução darwinista, eu vou falar sobre evolução também, se vocês quiserem a gente pode até fazer a próxima aula sobre evolução. Né? Para acontecer a evolução darwiniana, aquela que Darwin pregou, tem que ter variabilidade genética. Né? Os seres vivos eles têm que ser diferentes dentro da mesma população. E essas diferenças elas são obtidas, por exemplo, através de mutação. Né? Então, não é que a mutação ela tem a ver diretamente com a seleção natural, mas é necessário que haja mutação para que haja variabilidade genética, para que a espécie se exponha aos mecanismos de seleção natural. Beleza, Gisele? Pois você perguntou, né? Então,
Mas a matéria da evolução, né, eu vou deixar para fazer então na próxima aula. Ótimo, foi uma ótima dica aqui com vocês. Né? A evolução que ocorre de um tipo de filo para o outro pode ser chamada de mutação? Não. Aí já é outra história para outro dia também. Preocupa ainda não. Bom, e as mutações, hein? Elas ocorrem meramente ao acaso. Meramente ao acaso. Né? Então, esses erros, né? Vamos falar que as mutações seriam erros, né? Na maneira como o DNA atua. Essas mutações ocorrem totalmente ao acaso. É lógico que existem alguns fatores que podem induzir mutação, tipo radiação ionizante, tipo substâncias químicas, né? Mas as mutações, elas ocorrem ao acaso. E outra coisa também, duas coisas importantes. Primeiro, uma mutação não tem como você estimar o efeito dela. Né? Por exemplo, eu falei assim para você, ó, você jogar um raio X, por exemplo, uma radiação ionizante na sua mão, não dá para você falar assim, pô, vai nascer um sexto dedo aí. Não, não é assim que as coisas são. Né? Que fica parecendo ficção científica, e não pode ser ficção científica. Né? E outra coisa, as mutações, para elas acontecerem, manifestarem-se na espécie, elas têm que acontecer em células da linhagem germinativa. Né? As células da linhagem germinativa para manifestar, por exemplo, na sua descendência. Eventualmente, uma ou outra mutação, quando acontece, elas podem desencadear em você, que já está vivo, né? Por exemplo, alguns tipos de câncer. Por exemplo, câncer de pele. Por que existe o câncer de pele? Porque você tem, né? Por exemplo, a radiação ultravioleta, que vai provocar alterações no DNA das células da sua pele, né? Gerando, então, os melanomas da vida. Então, tem todas essas nuances sobre mutações que convém a gente discutir isso aqui. Para isso, hoje ainda, lá no grupo, vai aparecer uma lista de exercícios com algumas questões devidamente gabaritadas para que você possa praticar isso aqui. Mas nunca se esqueça, mutações ocorrem ao acaso. A outra coisa é a seguinte, né? Também para os entusiastas, né? Para os entusiastas. Mutações, elas ocorrem sempre gerando características positivas ou negativas para uma espécie? Uma pergunta boa. O que você acha? Mutações ocorrem gerando características positivas ou negativas? Boa pergunta, né? Na regra, as mutações causam efeitos fisiológicos indesejáveis e inadequados. Sabia disso? Na regra. É lógico que vai existir um ou outro caso, dependendo do contexto, que a mutação é interessante. Né? Então, isso é legal de se falar, né? Para que você tenha essa ideia. Então, a pergunta aqui, ó, câncer de pele por causa de uma mutação? Sim, provocada pela radiação ultravioleta. Por isso vocês têm que usar protetor solar, gente, pelo amor de Deus. Especialmente você, que é branquinho igual eu, assim, ó. Né? Nós, os branquinhos, por exemplo, eu estou sentado de frente à janela aqui da minha casa. Eu já passei o protetor solar, porque a radiação ultravioleta, você não a enxerga. Né? Nesse momento, a janela aqui está aberta, né? Tá, enfim, eu estou sendo banhado, né? Como se fosse uma cachoeira de radiação ultravioleta entrando aqui. Né? E isso é importante, vocês lembrarem de usar sempre protetor solar. Principalmente se você é branquinho, igual a mim. Né? Bom, todos nós temos que usar. Tá? Então, na regra, deixa eu só voltar à explicação que eu já respondi outra pergunta. Na regra, as mutações causam efeitos fisiológicos indesejados. Mas, eventualmente, pode acontecer uma mutação para o bem, né? Como eu te falei, depende do contexto. Então, é um exemplo bastante simples. Tem outros aqui, né? Sabe a última mutação benéfica na espécie humana, sabe qual foi? Surgiu totalmente ao acaso, né? Em populações europeias, inclusive, há mais ou menos 8.000, 9.000 anos, enfim. O gene da nossa espécie que produz a enzima chamada lactase. Né? A enzima chamada lactase. Qual que é o papel da lactase? Permitir a hidrólise de quê? Da lactose.
né, que é o açúcar natural encontrado no leite. Então, uma mutação que foi legal. Que a partir daí, né, a questão da domesticação de animais, enfim, a gente pode começar a consumir. Só que você sabe que tem muita gente que é intolerante, né? O intolerante é a pessoa que, por exemplo, tem 3 casos, né? A gente vai falar disso também. A pessoa que é intolerante à lactose, por exemplo, é uma pessoa que no genótipo dela não tem esse gene. Entenderam? Então, quer dizer, esse gene, como ele surgiu faz pouco tempo por mutação, ainda não deu tempo dele se esparramar no mundo inteiro, para que todas as pessoas tenham ele. Aí tem que tomar Lactday, né? Igual eu, por exemplo, sou intolerante. E o pior da intolerância, foi descobrir depois de velho. Entendeu? Então, isso é uma coisa legal de se falar. Mas daqui a pouco vocês vão ver, né, esse lance de mutações aqui. Bom, seleção natural e mutações andam junto, estão ali, uma do lado da outra, tá? Mas as mutações ocorrem ao acaso. Já a seleção natural tem um quê de determinismo nisso aí. Espera que a evolução é o nosso próximo tópico dentro dessa específica, então. Vocês estão tão curiosos, né? A gente vai falar sobre isso, tá? Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para vocês. Bom, deixa eu te explicar na forma de um exemplo esse negócio de alterar a proteína. Olha aqui. Um exemplo bobinho, mas só para você entender, né, o que acontece. Está vendo uma frase aqui, né? E essa frase, ela tem, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, né? Então, eu vou pedir para você pensar que essa frase que você está vendo aqui é uma proteína. E cada palavrinha dessa é um aminoácido. Beleza? Ótimo. Eu pergunto para você. Então, quer dizer, essa aqui seria, né? Deixa eu ver se deu certo. Cadê? Aqui, ó. Essa aqui seria, então, né? Esse aqui seria o nosso polipeptídeo original. Bom, eu pergunto para você, o que você está entendendo? Você que faz interpretação de texto com professores maravilhosos, né? O Kleber, Rafael, Iane, blá, blá, blá. Você fala assim, interprete a seguinte frase. O que você interpretaria? Você falaria assim, bom, só o João beijou a Maria na boca. Não foi o Pedro, não foi o Alexandre, não foi o Lucas, não foi o Helder, somente João. Beleza, essa é a interpretação. Então, se eu digo que isso aí é a proteína original, né? E ela tem essa sequência de aminoácidos que vocês estão vendo aqui, você tem que entender que para a função da célula, da reação metabólica, enfim, estar correta, essa proteína tem que entrar desse jeito na reação metabólica. Deixa que você está vendo aqui, nessa ordem. Isso aqui você já sabe como é que chama. Estrutura primária da proteína. Né? O que é a estrutura primária? É a sequência de aminoácidos que forma a proteína. Beleza? Por quê? O que acontece se você mexe na estrutura primária da proteína? Ou seja, a mutação, ela altera a estrutura primária da proteína. Acontece isso aqui. Aqui eu tenho uma proteína com 6 aminoácidos também, no caso uma frase com 6 palavras. Só que, olha, observe, trocou uma palavra de lugar com a outra. Pergunto, essa frase aqui, a número 2, tem o mesmo sentido da frase número 1? Não. Aí você começa a entender, né, o quão preciosa é a estrutura primária das proteínas. Por que um aminoácido tem que estar ali, ó, certinho, bonitinho do lado do outro? Né? Mais ainda, essa terceira frase tem o mesmo sentido das outras duas? Também não. Entendeu? Então, qualquer troca de aminoácido que eu fizer na proteína, toda vez que a mutação ela mexe com a estrutura primária da proteína, eu tenho, então, né, interpretações diferentes, entre aspas, aqui, fazendo analogia do português com, né, as proteínas lá, e a função é que vai dar problema. Entenderam? Então, bem devagar, porque rolou um bug do milênio com o assunto mutação aí, né? Especialmente nos terceiros anos. Beleza? Ah, começaram as perguntas aqui sobre evolução. Maria, aguenta aí, princesa. Vou falar sobre isso. Ela quer saber sobre o apêndice. O apêndice ele é um órgão vestigial,
que tem a ver com essa questão de processo evolutivo. Se você esperar a próxima aula, eu vou te responder. Pode ser? Beijos. Bom, deixa eu trabalhar então aqui mais coisas sobre mutações para vocês abrirem a cabeça. Estou gostando demais das perguntas. Estão perguntas assim, tudo ali, né? Dentro disso que nós estamos conversando. Então você consegue entender, usando esse exemplo bobinho aqui, gente, isso aqui é bobinho, né? Bobinho. No caso, só para você sacar como ocorre, como acontece, né? Essa condição de as proteínas mudarem lá, né? E aí, a gente tem alguns tipos de mutação, ilustrando agora com exemplos da biologia, né? Eu acho que todo mundo conhece esse exemplo, né? Então, observe aqui, ó, o DNA, né, sem a mutação. Então, você tem aquela coisa de fazer correspondência de base, né? Citosina, timina, citosina, o RNA mensageiro, guanina, adenina, guanina, e esse códon, o que é um códon? Uma sequência com 3 bases, né? É responsável pela codificação do aminoácido chamado glutamato, também chamado de ácido glutâmico, depende do livro que você pega, tá? Aí esse ácido glutâmico, ou glutamato, ele vai gerar uma hemácia bonitinha, normalzinha, saudávelzinha, né? E aqui embaixo, olha só o que aconteceu, ó, rolou uma mutação, né? Observe que o códon originário é CTC. Rolou a mutação, a timina que estava aqui foi substituída por uma adenina. Aí o códon passou a ser CAC. Gerou, então, aqui, né, um códon de RNA mensageiro GUG, e GUG, obviamente, não é igual a GAG. GAG é glutamato, GUG, valina. Ou seja, trocou um aminoácido de posição. O que aconteceu com a hemácia? Ela passa a ter um aspecto em foice. E isso a gente chama, então, de anemia falciforme. Todo mundo, a título de ensino médio, ouviu falar. Tem alguém na sala que descobriu esses dias que tinha anemia falciforme. O que deu aquele caso seu, hein? Abre o seu áudio aí e conta para nós, por favor. Não deu nada, que eu não fui no médico, eu preciso ir no hematologista para ver. Pois é, olha só que interessante. Essa pessoa que está falando aí é a mulher lá de Goianésia, né? Ela... Qual foi a história, cara? Você foi fazer um exame de sangue? Como é que é a história? Conta pra gente, por favor. Você foi fazer um exame de sangue, normal, né? Como é que é? Na verdade, eu fui doar sangue. Assim que eu mudei para Goiânia, eu resolvi que eu ia doar sangue. Aí eu fui, preenchi, né, lá os formulários, mas eu até então não sabia que eu tinha. Uhum. Aí doei o sangue e aí depois de uns dias chegou uma carta lá em casa falando que eu tinha que voltar lá para ver a respeito dos meus exames sorológicos. Aí, Aí eu fui, peraí, só um pouquinho. né? Aí você assustou. Assustei, porque eu não sabia o que era. Uhum. Aí Normal. eu Não, imagina. Volta aqui que você tem um problema, né? Tá doido, velho. Não aconteceu um trem desse comigo, eu pulo de cima da ponte. Fala, e aí? Aí eu fui e a mulher falou que eu só não poderia mais doar, porque eu tinha o traço para anemia falciforme. E aí, na hora, eu fiquei até assim, porque eu não sabia muito bem o que era isso ainda. Uhum. E aí, ela falou que eu tinha que procurar um hematologista, um médico, né? Mas que isso não ia influenciar em nada. Só não poderia doar sangue, só poderia doar plaquetas. Foi isso que ela me Sim. falou. Eu não posso doar sangue, só E aí você plaquetas. nunca mais foi procurar sobre isso. Não. Deixa eu te fazer uma Foi pergunta. E obrigado. A primeira coisa que eu quero te falar é obrigado por compartilhar isso aqui, né? Porque às vezes, Carla e vocês da Específico, todos vocês, meus alunos de forma geral, às vezes a gente acha que essas coisas estão nos livros, é coisa de história, né? Não existe mais. E vocês estão falando com uma pessoa agora que, né, estuda com a gente, que eu lembro quando ela chegou com a cartinha, olha isso aqui. Eu falei, cara, parabéns, né? Bem-vindo ao clube aí dos anêmicos falciformes. Ela tem um traço, vou te explicar o que é traço daqui a pouco. Carla, obrigado por você estar contando essa história, mas assim, uma pergunta. Durante a sua vida inteira, eu não vou te perguntar a sua idade, que às vezes você não vai querer falar, mas assim, você já teve alguma restrição? Às vezes você se sentiu mal alguma vez, a título de, por exemplo, oxigenação, né? Já que a gente está falando de hemácia, alguma coisa assim, ou não? Ou sua vida era normal até que você descobriu sem querer? Então, como eu sempre fui muito sedentária, então sempre que eu fazia algum exercício, eu fiz karatê um tempo e eu cansava muito. Só que, só que eu achava que era por não ser acostumada a fazer, Resistência, não né? ter resistência, por Sim. ser sedentária. Às vezes até ir para a biblioteca mesmo, tipo, eu chego lá em cima morrendo, assim, todo mundo chega tranquilo, eu nem vou correndo, eu vou andando, só que eu chego lá em cima
E eu acho que pode ter a ver, né? Não sei. Sim, concordo com você. É porque, assim, essa questão do traço com anemia falciforme, ele manifesta de forma diferente em muitas pessoas, né? Por exemplo, existem pessoas que precisam de transfusão de sangue, né? Existem pessoas que, por exemplo, têm essa restrição para atividade física, porque quando a pessoa tem anemia falciforme, meus alunos, essa hemácia formatinho de foice aqui de baixo, ela não carrega o oxigênio de forma satisfatória. E aí eu queria dizer para todos vocês que a Carla é a minha convidada da aula de hoje. Eu falei para vocês que eu vou trazer um convidado sempre. Aí quando eu falei de mutação, eu falei, opa, a Carla vai dar o testemunho dela, o testemunho dela, né? Etc. Mas, Carla, uma outra pergunta, aproveitando o ensejo. Alguém na sua família tem? Você descobriu sua mãe tem, seu pai, alguma coisa assim ou não? Então, eu preciso descobrir isso, porque eu queria saber quem que me passou, né? Porque foi o pai, foi a mãe, até hoje eles... É engraçado, porque tipo, a gente sempre faz exame de sangue, mas isso não consta no exame. Sim. É um exame muito específico, então até hoje eles têm vida normal, já passaram por cirurgia, os dois, mas ninguém nunca, nenhum médico Usou nunca nada, né? acusou que eles têm. Entendi. Pô, e sua irmã tem? Cadê a sua irmã? Tá aí? Aqui. Tô aqui. Tem? Você tem ou não? Não sabe também? Ela não Eu não sei, sabe. não. Ah, tá com medo ou não de descobrir? Uma pergunta, Yada. No caso, se tivesse sido meu pai, automaticamente ela tem também, não tem? Ou não? Isso Não, não, porque é autossômico, né? É um gene não. autossômico, então tanto fez, tanto faz. Porque vocês estão com medo do pai ter passado? Não, não é medo, não. É só a gente fica aqui. Às vezes a gente fica pensando, nossa, se meu pai tiver, então foi ele que passou para mim e para você. Agora, se for minha mãe, pode ser que só eu tenha. Aí eu não sei. O coronel, Mas então, que vocês estão querendo culpar o coronel, né? O coronel, coitado do coronel. Deixa eu pedir um outro favor para vocês duas, se vocês quiserem, claro. Se algum aluno tiver alguma pergunta para fazer para vocês sobre anemia falciforme, eles podem fazer. Você responde, Carla? Mas responde, se eu souber, né? Porque Galera, aproveita, porque a melhor maneira de se aprender sobre doença desse tipo é perguntando para quem vive com ela. Alguns de vocês já tinham ouvido falar de anemia falciforme, talvez algum de vocês até tenha, né? E quer completar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa para Carla, aproveita. A específica é para isso. É uma aula muito mais aberta do que, né? Então as hemáciazinhas da... Agora é o seguinte, quando eu falo, assim, ó, só um detalhezinho, se vocês perguntarem. Quando a gente fala que a Carla tem, né? E obrigado, Carla, sempre ganhou um flyer bônus lá na sauna, ela tem traço para anemia falciforme, ela tem essas duas hemácias que vocês estão vendo aqui, ó, no sangue dela. Entendeu? Então ela tem a hemácia bonitinha, né? E tem a hemácia formatinho de foice também. Sabia? Então, é só para deixar claro, porque às vezes você pensa, nossa, a menina lá no pré-veste, ela tem as hemácias tudo em forma de foice, ela só para a biblioteca e passa mal. Não, ela tem as duas hemácias. Né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim ou não? De boa. Opa, empurra não. Uma pessoa aqui. Ó, tem perguntas assim. Pode perguntar pelo áudio. Abre o seu áudio aí, meu querido. Ah, tá. Olha aqui, ó. Anemia falciforme altera a oxigenação dos tecidos? Altera. Né? Como você percebeu no próprio testemunho da colega, ela tem, né, uma dificuldade para permear os capilares, porque quando ela é formatinho de foice, ela agarra na parede do capilar e não leva esse oxigênio até, né, distribuir ele de forma, digamos assim, harmônica dentro do organismo. Né? Então, é o terceiro tipo de anemia. Eu sempre falo sobre anemias, aproveitando aqui a específica, né? São 3 anemias que vocês têm que conhecer. A ferropriva, que é a carência de ferro, né? Aquela anemia lá da vitamina, né? Que é a anemia perniciosa, e essa anemia de natureza genética, de mutação que a gente está falando aqui, que é a anemia falciforme. Beleza? Então, oi, quem me chamou? Eu. Fala. Até a última aula que o Vânio deu sobre mutações, ele falou, né, de anemia falciforme, e falou que quem tem o traço, que no caso é o... que tem o... que é isso. Sua condição. Isso. É imune à malária. Porque eu vou falar disso agora. Ah, tá. Tá? Vou falar disso agora, preparei isso agora. Porque é o seguinte, veja bem, ó. Aí, obrigado, viu, Carla? Beijo seu coração, tá, Mafalda? É a mesma coisa, a Mafalda purinha. E o Alexandre era o Kleber Toledo. Bom, enfim. Aí, voltando. Vocês estão vendo aquilo que eu falei agora há pouco. As mutações, elas criam, né,
no caso, uma situação fisiológica indesejável. Né? Não é bom ter anemia falciforme, né? Não. Afinal de contas, a mulher aí não conseguia nem chegar na biblioteca lá sem esgotar, né? O forno, como diria o outro. Mas, presta atenção agora, como algo que aparentemente ruim vai se tornar até certo ponto interessante. Quer ver? Bom, olha só, olha que legal aqui, ó. Aqui é a situação da Carla, essa moça que está aqui com a gente hoje, né? Nossa aluna. Então, o que acontece? Observe. Você tem, né, um portador assintomático de traço falciforme, casou com uma pessoa portadora também, isso aqui é genética básica, né? E aí, o genótipozinho da Carla é esse aqui, ó, portador assintomático de traço falciforme, tá vendo? Beleza? Ela recebeu um gene para hemoglobina normal e um gene para hemoglobina, no caso, falciforme, para hemácia falciforme, como queira. Entendeu? Então a Carla seria esse HB de hemoglobina, né? AS, né? Esse A da normalidade, esse S, então, da ciclemia. Porque essa anemia falciforme aqui, um detalhe importante, ela pode ser chamada de ciclemia. Beleza? E aí, né? Vai saber, né? Se os irmãos da Carla são assim, sem anemia falciforme, porque ninguém, né, não for fazer exame nenhum, e tomara que não tenha ninguém com anemia falciforme. Olha aqui essa anemia falciforme aqui da direita, onde eu estou passando náuseas. Isso aqui é a forma severa da anemia falciforme. Quando a pessoa é HBSS, você está vendo aqui, todas as hemácias dela são falciformes. Aí, essa pessoa, HBSS aqui, anemia falciforme na forma severa, ela, às vezes, nem chega a nascer, ou se nasce, tem uma expectativa de vida muito pequena. Beleza, então você imagina aqui para mim, por favor, e agora o segundo ano pode acompanhar também, porque está fazendo genética, né? Então observe aqui comigo uma coisa, ó. Aqui à esquerda, as pessoas sem anemia falciforme. Aqui no meio, as pessoas com traço, né, os heterozigóticos. E aqui, as pessoas com anemia falciforme severa. Onde é que isso apareceu? Onde essa mutação surgiu? Na África. Na África. E aí, lá na África, existe até hoje, né? Existia lá nessa condição, para piorar a vida desse povo com anemia falciforme, tudo que vocês estão vendo aqui, os 4 aqui, existia a doença chamada malária, que foi a pergunta que ela fez. Né? A malária é uma doença provocada por um protozoário, a gente vai fazer uma aula de doenças também, só de doenças, tá? Pode ficar tranquilo. E esse protozoário, ele mexe com as hemácias. Beleza? Mas olha só o que era algo ruim se tornando algo legal, né? Bom, o que acontece aqui? Lá na África, devido à malária, as pessoas com genótipo HBAS, igualzinho a nossa colega aqui, a Carla, que aqui nesse slide, aqui ó, embaixo, está descrito como SS, o heterozigótico, ele sobrevive lá na África. Por quê, Carla? Porque a pessoa ela não tem anemia falciforme na forma severa, que é o SS que você está vendo ali, né? E sobrevive porque, né, o parasita, o plasmódio, ele não consegue completar o ciclo de vida dele dentro de uma pessoa que tem a sua condição. Então vamos pensar, existem 3 tipos de pessoas na África em relação a essa doença. Os normais, as pessoas com traço e as pessoas com anemia falciforme severa. As pessoas normais, iguais a mim, por exemplo, morrem de malária. As pessoas com anemia falciforme severa morrem de anemia falciforme. Mas as pessoas com traço, as pessoas heterozigóticas, elas sobrevivem. Se essas pessoas sobrevivem, quem sobrevive, reproduz. Quem reproduz, faz filhos. Quem faz filhos, transfere seus genes aos seus filhos. E foi assim, então, que, né, devido, por exemplo, ao episódio macabro da escravidão, né,
trouxeram pessoas com o traço da anemia falciforme da África para cá e provavelmente uma dessas pessoas que foi trazida da África para cá era o ancestral da Carla, que está aqui com a gente agora. Entenderam? Então, a anemia falciforme, tanto na forma branda, o traço, como na forma severa, não é nada interessante para ninguém. Só que, devido à malária que existia lá na África, né, essas pessoas heterozigóticas sobreviveram. Né, porque a condição heterozigótica permitia sobreviver tanto à anemia falciforme quanto também à malária. E aí, né, o ancestral da Carla estava, né, lá na África, veio parar no Brasil, não sei de que forma, né, chegou lá em Goianésia, não sei também de que forma, e aí hoje ela está aqui contando para a gente a história dela. Entenderam a mutação, né? A gente falando assim, ah, mutação é isso, mutação é tudo tal. Mas as mutações têm, né? Essa história por trás aí. Beleza? Deixa eu ver aqui. Se os pais têm esse traço para mutação, eles se tornam gene recessivos? Ah, tá. Beleza, Maria, porque você não viu isso aqui ainda. Maria, é o seguinte, como você está começando genética agora, deixa eu só te falar o seguinte. Esse caso aqui, ele é um caso de codominância. Você já chegou a estudar codominância ou não? Não? Sim, não? Só escreve aqui para mim. Já chegou a estudar codominância? Não, né? É por isso que você está com dificuldade de entender, então. Mas normal, não se preocupe. Quando você estudar codominância, você vai ver que os genes, eles não têm necessidade de ser maiúsculo ou minúsculo. Entendeu? Porque quando fala codominância, os dois genes atuam ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, você fala assim, ó, por exemplo, caso da Carla, o genótipo dela está ali, HBAS, esse A maiúsculo que você está vendo, determina a produção de hemácias normais, e esse S maiúsculo determina as hemácias formatinho de foice. Então, quer dizer, para nós aqui, tanto fez, tanto faz a letra maiúscula e a letra minúscula. Eu entendi sua dúvida, tá? Você vai vendo isso com a genética, às vezes esse negócio vai bater, às vezes não vai. Tranquilo? Joinha, excelente pergunta. Agora é o seguinte, para quem já fez evolução, né, pessoal do curso, essa seleção, e a gente vai falar disso também lá na frente, né, a gente vai falar disso lá na frente, é uma seleção que a gente chama de seleção estabilizadora. O que é uma seleção estabilizadora? Que eu vou mostrar para vocês na específico na próxima semana, na próxima aula. É simplesmente quando sobrevivem esses indivíduos heterozigóticos. Entendeu? Vamos falar assim para você entender. Seleção estabilizadora é o fenótipo intermediário. Por que intermediário? Porque tem o normal, tem anemia falciforme severa e tem, né, o heterozigoto que está entre os dois. O intermediário entre normal e anemia falciforme severa. Então, isso a gente chama de seleção estabilizadora. Tá? Melhor exemplo é a seleção de heterozigóticos para a malária. Beleza? Pergunta da Yasmin Vitória, do ESMA Sul, cursinho do Prevê Sul. O plasmódio não consegue chegar nos glóbulos vermelhos? Ele pode até chegar, mas ele não consegue fazer aquela parte, sabe aquela parte da malária, o Yasmin, em que nossa, estou falando demais, não estou vendo fala com ele. Sabe aquela parte que o merozoíto, né, lá no fígado, o merozoíto surge no fígado. Aí o merozoíto ele entra na hemácia e sofre uma esquizogonia para arrebentar a hemácia. Ele não consegue fazer isso. Entendeu? Porque a bioquímica do sangue altera-se por conta dessas hemácias falciformes. Tranquilo? É por isso. Tem uma explicação que não está nos livros de vocês sobre isso. Tá? Ela é um pouco mais densa, tá? Mas assim, basicamente isso. Ele não consegue fazer aquele lance de arrebentar a hemácia na malária. Tá? Joia, né? Ficou bom isso. Agora, deixa eu te mostrar um outro caso de mutação, né? Que é bom, vamos falar assim, é bom, né? O ser vivo, é bom, entre aspas, né? Que é o caso, por exemplo, olha aqui, ó, da resistência a antibióticos. Né? Então, muitos de vocês estão aqui, vão trabalhar, vão para curso da área de saúde. Né? Aí o que vai acontecer? Lá vocês vão trabalhar, vocês vão lidar, né? Infelizmente, com bactérias super resistentes. Né? Vocês vão lidar com bactérias super resistentes. Agora, como é que surge a bactéria super resistente? Né? Bom, então, a primeira coisa que muita gente gosta de falar é aquela coisa assim, ó. Ah, essa eu já sei, porque deu muito antibiótico para elas e elas ficaram resistentes.
Essa explicação que eu acabei de fazer aqui é uma explicação de quem não estuda. Não é igual a você, uma pessoa que está aqui agarrada no computador, está aqui sentada, prestando atenção, bonitinho. Essa não é a explicação. Essa é a explicação de balconista de farmácia. Um cara que não fez curso superior, fez nada. Ele está ali só para aprender, só para vender. Faz um teste. Chega no balcão da farmácia, não vai falar com farmacêutico, não, fala com o balconista. Fala assim, me vende um antibiótico. Ele vai falar assim, não, cadê sua receita? Falo, não tem. Só vende com receita? Mas por que eles não estão vendendo mais sem receita? Faça essa pergunta para ele. Ele vai falar assim, não, porque as pessoas estavam usando tanto antibiótico que as bactérias ficaram resistentes. Isso, que eu acabei de falar, as pessoas usaram tanto antibiótico, as bactérias ficaram resistentes, é uma frase lamarckista. Né? Você tem Darwin, que explica a evolução de forma consistente. Lamarck, ele não soube explicar de forma satisfatória. Beleza? E muita gente por aí usa, né, preceitos, conceitos lamarckistas. É um erro. Então, como é que surgem as mutações que, né? Primeiro, totalmente ao acaso. Você vai imaginar o seguinte, você pode até acompanhar um slide, né? Você tem uma população de bactérias, né? E por mutações, você já sabe que são ao acaso, né? Surgem ali bactérias sensíveis e bactérias resistentes. Bom, tranquilo isso? Pergunta que eu te faço. Para surgir bactéria resistente ou sensível, precisou de antibiótico? Não, gente. Não, porque as mutações ocorrem. Bom, agora você imagina essa população, né, de bactérias sensíveis e resistentes, todas da mesma espécie, e num belo dia, choveu um antibiótico X lá qualquer. Quem morre? As sensíveis. Quem sobrevive? As resistentes. Entendeu? Então, preste atenção nisso. O uso de antibióticos, né, ele seleciona bactérias resistentes. Né? Seleciona bactérias resistentes. E não é que o antibiótico faz a bactéria ficar resistente. A bactéria já era resistente antes do antibiótico aparecer. E isso que eu acabei de falar para vocês é um dos erros mais grosseiros que um aluno do seu porte comete em prova de vestibular para o Enem. Né? E até mesmo no dia a dia. Né? E até mesmo no dia a dia. Então, sempre que se falar em antibiótico, por que não vende antibiótico sem receita médica? Você, independente do curso que você vai fazer, você tem que falar assim, olha, porque antibiótico usado de maneira inadequada, antibiótico, né, específico para aquela bactéria, ele vai selecionar bactérias resistentes. Então, vamos supor, você está com infecção de garganta, provocada por uma bactéria qualquer. Você tomou um antibiótico, tomou um benzetacil, Deus te livre. Maria, só te falar dá até dor, né? Você tomou um benzetacil e não surtiu efeito, não cortou a infecção, é porque aquela bactéria já era resistente antes de parar na sua garganta. Entendeu? E essa resistência surge por mutação. Né? Agora, uma coisa que eu quero dizer muito séria. Não pense você que é todo mundo que fala assim, não, viu? Não, mas você já falou que o balconista não fala? Não, peraí, pior ainda. Tem médico que fala. Assim, as bactérias ficam resistentes a tomar antibiótico. Parece que eles esquecem que tiveram aula de evolução no ensino médio. Porque lá no curso de medicina não tem aula de evolução, não. Não tem aula de mutação, seleção natural desse jeito aqui, não. Aí eles esquecem. E assim, grandes profissionais falam isso. Entendeu? Médico, enfermeiro, alguns biólogos também falam, esquece, né? Então é normal, né? Infelizmente. Normal que eu não acho bom. Normal, infelizmente, as pessoas falam assim, se tomar remédio, esse antibiótico, a bactéria vai ficar resistente. Não é. O antibiótico seleciona as bactérias que são resistentes. Entendeu? Aí por que a gente está perdendo a guerra contra as bactérias? Por quê? Né? Detalhe. Há quanto tempo tem que a gente tem antibiótico como medicamento? Vocês sabem? Desde a Segunda Guerra Mundial. Quando é que foi a Segunda Guerra Mundial? Final da década de 1930, né? Ou seja, não tem nem 100 anos que nós estamos utilizando, a espécie humana utiliza antibióticos como remédio, e de lá para cá, só aumentando o número de bactéria super resistente.
entendeu? E aí, cara, vai chegar um ponto que vai acontecer igual com esse porra desse coronavírus aí. Vai aparecer uma bactéria que simplesmente vai ter antibiótico nenhum na face da terra para detonar ela. Sabe que as coisas de filme, igual está acontecendo agora, coronavírus, né? Uma coisa. Entenderam? E aí, né, diga-se de passagem, é só para ilustrar isso. Agora, presta atenção. Isso que eu falei é como surge a resistência. Agora, essa resistência, presta atenção aqui agora nesse slide. Essa resistência, ela pode ser transmitida às bactérias, né, vamos dizer assim, de duas formas. Uma transmissão chamada de vertical, né? Então, por exemplo, não sei se você lembra das aulas de bactéria, enfim. Quem determina a resistência da bactéria ao antibiótico é a molécula do plasmídio. O que é o plasmídio? Uma molécula extra de DNA que existe lá no meio da bactéria. Então está aqui em inglês, ó, plasmídio que contém o gene da resistência. Aí essa bactéria, né, vai fazer a divisão binária, vai originar células filhas, como você está vendo aqui, né, com o plasmídiozinho de resistência. Beleza. Até aqui nada de extraordinário. Mas, para o nosso desespero, recentemente, muito recentemente mesmo, descrito na... Como chama aquela revista que eu gosto? Scientific American, né? Na edição de 2018, eles descobriram transferência horizontal de genes de resistência. O que é transferência horizontal? Uma bactéria encontra com outra, naqueles mecanismos de recombinação genética que vocês veem nos vídeos de vocês, e transferem plasmídio contendo gene de resistência de uma bactéria para outra. Aí eu te pergunto, você acha que nós vamos ganhar essa guerra contra as bactérias até quando? Se já está rolando transmissão horizontal. Porque quando eu falo sobre a questão da evolução, né, é muito transmissão vertical. Uma bactéria resistente se reproduz e transfere isso aos seus descendentes, às bactérias descendentes. Mas transmissão horizontal faz pouco tempo que eles descobriram. E aqui embaixo, por exemplo, você vê os 3 mecanismos, ó, de, né, recombinação genética em bactéria, que está nos livros de vocês. A transformação, né? O que é transformação? Quando uma bactéria, essa aqui da direita, ela absorve material genético da bactéria da esquerda. Essa bactéria da esquerda está morta, como você está vendo, pontilhadinho significa que ela morreu. Mas o material genético que está preservado, essa bactéria absorve. Não me pergunte como essa absorção acontece. Tá? Porque tem mecanismos específicos aí para isso. A transdução, que é quando um vírus, né? Você sabe que tem vírus que infecta bactérias, tais bacteriófagos, ele leva esse gene para resistência, né? E a conjugação, que dispensa comentários, né? Que é onde se forma uma ponte citoplasmática entre elas e passa o gene de uma para outra. Entende? Então, olha só que doideira, velho. O gene para resistência, ele surge por mutação. Ponto. Agora, a maneira como ele vai se transmitir, vai ser transmitido, transferido, como queiram para as bactérias, vai depender das circunstâncias. E aí, a gente estava falando de coronavírus, né, cara? O dia que eu me lembro que eu estava na sala dos professores, no Preveste Centro, e tinha um professor de história lá, o Márcio, né? E foi bem ali, na virada do ano, tal, né? E ele falou assim, vocês estão vendo aí o negócio lá na China, não sei o quê, a doença não tinha aparecido aqui para nós ainda não, né? Lá na China, o negócio lá do coronavírus, não sei o quê, tá? Eu falei assim, Márcio, prepare-se. É a primeira de muitas que ainda virão. Infelizmente, não é previsão do apocalipse, Nostradamus, não, entendeu? É porque do jeito que as coisas estão acontecendo, né? Mais e mais vírus vão entrar em contato com a nossa espécie. Vírus e bactérias são seres que sofrem mutação com a taxa de espontaneidade muito alta, né? Por exemplo, coronavírus, né? Já estava ali, né, em alguns animais silvestres, por exemplo. Acredita-se que, por exemplo, estava no pangolim, né, cara? Mas aí pro vírus, ele... O que é o pangolim? Pangolim é um animalzinho, parece um tatuzinho, né? Depois você joga no Google e olha aí, pangolim. O pangolim, ele já tinha um coronavírus nele. Mas eles falam assim, pô, mas aí a galera já comia pangolim faz tempo. Pois é, mas aí o que aconteceu para esse vírus infectar a gente? Mutação.
Entendeu? Mutação. Esse é o problema, mutação. E do mesmo jeito que aconteceu com o coronavírus e o pangolim, o morcego, seja lá como fala, enfim, vai acontecer com outras formas de vida. Infelizmente. Né? Então, a gente só pode, né, viver e torcer para que Deus, né, nessas horas que é muito bom acreditar em Deus também, em muitas outras horas da vida também, torcer para nada, né, mais acontecer, porque, porra, esse maldito dessa bosta desse coronavírus aí, conhecido meu já matou 4 pessoas que eu conhecia. Eu não vou nem perguntar para você, certamente você conhece alguém, né, infelizmente faleceu com isso. Entendendo, não, a pandemia foi boa caramba, velho, boa caramba, né, porque muito dolorido, né, você pensar nisso. O pessoal perguntou se transgênico tem a ver com mutação. Não, transgênico, ele... Ó, o nome, ó, transgênico. Ah, é que vocês não viram biotecnologia ainda, né, terceiros anos. Transgênico, ó, trans de transportar, gene, né, de gene. Transportar gene, pegar a gene de uma espécie e levar para outra. Podemos também falar sobre, né, biotecnologia aqui, né? Beleza? Deixa eu ver aqui então as perguntinhas. Se for para uma área que tem elevada altitude, a produção de hemácias normais vai ser elevada normalmente? Vai. Né? Se a Carla for com o Alexandre, não você, aquele, o professor, né? Olha aqui, Alexandre, ó, né? Se ela for com o Alexandre, por exemplo, a Machu Picchu, né? A fisiologia das hemácias normais continua sendo a mesma. Né? A pergunta aqui, a engenharia genética pode retardar essa transferência de plasmídio pelo uso de vírus? Pode. Existe muita coisa feita em cima de bactéria que os vírus, por exemplo, estão atuando muito como vetores, né? De genes que interferem essas passagens e tudo mais. Excelentes perguntas. A mutação ocorre de forma mais rápida em vírus e bactérias devido à velocidade da reprodução? Não. A mutação ocorre mais fácil em vírus, mais rápida em vírus e bactérias, sabe por quê? Por conta da simplicidade. A questão do DNA deles ter, né, no caso, ser um DNA bem menor, a questão do organismo em si, né, ser muito mais simples do que, por exemplo, os organismos, né, eucariotos, etc. Sim, o coronavírus, ele já existia. A gente pode um dia fazer uma aula só de coronavírus também. Aí eu vou trazer um cara que trabalha no HCamp de Goiânia para falar para vocês como é que estão as coisas lá. Então, toda vez que você pensar em dançar funk em porta distribuidora de cerveja, você pensar 2 vezes, tá? Já existiu o coronavírus, essa variedade é o SARS-CoV-2, né? E exatamente, acreditava-se que até então, ele era um vírus, entre aspas, inofensivo, até que rolou a mutação, né? E ele está aí, né? No caso, provocando mais efeito. A devastação da Amazônia também é problema. À medida que as pessoas invadem mais as florestas, mais contato com micro-organismos, vírus, bactérias têm, né? Por que a radiação liberada em exames médicos não causa mutações de DNA? Porque ali tem a ver com a carga, né? Quando eu falo carga, não é carga elétrica, né? Não, a questão de... são isótopos derivados, contrastes, por exemplo, eles não têm, no caso, o potencial de causar lesões no DNA. É por isso. Tá? Então, é uma carga muito ínfima, como a gente chama. Beleza? Excelentes perguntas. Olha aí, que massa, né? Eu espero que vocês estejam gostando, cara, porque, nossa, para mim é tão bom falar fora do conteúdo, bicho. Nossa, aquele negócio de falar fora do conteúdo me cansa às vezes. Bom, aqui, uma coisa que eu quero te mostrar, que talvez, assim, vocês vão ter que dar uma... Né, talvez vocês tenham visto esse ano, é exatamente a tabela do código genético. Né? O que é a tabela do código genético? É exatamente, né? Você tem que lembrar que cada 3 bases nitrogenadas, no RNA ou no DNA mensageiro, vão codificar um aminoácido. Então, você está vendo aí os códons. O que é um códon? Cada 3 bases dessa. Né? E cada códon, por sua vez, está determinando um aminoácido. Esses nomes de remédios vocês estão vendo aí na frente. Fenilalanina, leucina, metionina, né? Etc. Uma coisa interessante de se falar aqui,
é o seguinte, preste atenção. Por que a ocorrência de mutações, embora aconteçam mutações, ela ainda fica muito abaixo daquilo que deveria ser? Por conta dessa tabela que vocês estão vendo aí, né? E de uma característica desse código genético, né? Aliás, código genético é questão de Enem, né? O que é o código genético? É exatamente o que você está vendo. A correspondência entre as bases nitrogenadas e os aminoácidos, né? Então, percebam que existem aminoácidos que são codificados por 2 ou mais códons, né? Então, por exemplo, olha aqui à direita, ó, a fenilalanina, né? Ela é codificada por 4 códons, né? Aí você começa a entender por que as mutações, embora elas ocorram, né? Elas ainda ocorrem numa frequência muito menor do que, de repente, poderia acontecer. Por conta dessa característica, a gente chama de característica degenerada do código genético. O que significa dizer que esse código genético é degenerado? Significa dizer que um determinado aminoácido ele pode ser codificado por 2 ou mais códons. Então, vamos supor, né? Você tem lá no RNA mensageiro o códon com 3 uracilas, U, né? E aí, rolou uma mutação e trocou a terceira uracila por uma citosina. Aí ficou UUC. Vai mudar o aminoácido? Não. Entenderam? Então, né, se alguém te perguntar por que a incidência das mutações, né, mesmo acontecendo ao acaso, ainda ocorre um pouco abaixo daquilo, é porque o código genético é degenerado. Ou seja, um determinado aminoácido pode ser codificado por 2 ou mais códons. Tá? Então, isso é uma coisa também que cai com alguma frequência. Vocês vão ver isso, eu vou colocar questões na lista de vocês, para vocês fazerem, para vocês brincarem com a lista, né? Cai também isso, né? Aí você perguntar assim, a título de provas de Enem, de vestibulares, eu tenho que saber essa tabela? Claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Se brincar, só os grandes biólogos que trabalham com isso aqui é que lembra, né? Qual que é o códon, qual que é. E aqui entra, aqui nessa tabela, né? Entra uma coisa interessante também. Lembra que eu falei para vocês que tinham exceções? As exceções estão aqui, ó. Em alguns procariotos, essa correspondência entre um códon e seu aminoácido às vezes não é igual a está aqui. Essa tabela vale para 99,9% dos seres vivos da Terra. Mas com a biologia, graças a Deus, não é uma ciência exata, né? A gente tem, no caso, né, variações em relação a isso. Discretas, mas tem livro que nem traz essas variações, não precisa nem procurar, né? Porque se você pensar em tabela de código genético, você tem que pensar nessa tabela aqui, ó. Então, quer dizer, isso vale para todas as formas de vida da Terra. Por isso que a gente fala que o código genético, além de degenerado, que é o que você está vendo aqui, ele é universal. Por quê? Porque se você pega, por exemplo, a fenilalanina, que você está vendo aqui à direita, sendo determinada por esses 4 códons aqui, isso vale para toda e qualquer forma de vida na Terra. Daí o termo universal. As 99,9%, né, das formas de vida da Terra respeitam essa tabela. Inclusive você, todos nós, né, vivos nesse momento. Entenderam? Então, é importante falar sobre isso, mostrar a tabela, né? E se alguém te perguntar sobre mutações e a degeneração do código genético, tá aí para você. Tranquilinho? Vamos ver? E aqui, né, a gente chega, então, naquele ponto, né, aquela mutação, as mutações que a gente trabalhou até agora são as mutações chamadas de mutações gênicas, né? Gênicas. Só que a gente sabe, então, que existem as mutações cromossômicas, né? O que é um cromossomo mesmo, gente? Pergunta, escreve um bate-papo para mim alguém. O que é um cromossomo? Vamos ver como é que está a biologia básica. O que é um cromossomo? Gene eu falei para você, um pedaço de DNA que faz proteína, enfim, né? O que é um cromossomo? Quem vai definir essa para mim aí? Quem acerta? Quem acertar vai dar um beijo do nosso crush supremo, Rafael Ferreira. Depois que fez a harmonização facial, tá mais bonito ainda. Aquela barba cuidadosamente mal feita. A química personificada. Aquela moto. A aceleração. O que é um cromossomo, gente? Responde aí para mim. Bate-papo. Né? Eu tô falando aqui, vamos ver o que surge aqui.
Pessoal falando aqui, vou ficar devendo. Ótimo. Molécula de DNA compactada. Pode ser, né? Exatamente. O cromossomo, né, é a maneira como o DNA se organiza dentro das células eucarióticas. Primeira coisa. Maneira, né, pode colocar assim, maneira como o DNA se organiza nas células eucarióticas. Bom, um cromossomo, a palavra cromossomo, aqui, viu, tem uma dança conceitual, né, que é o seguinte. Quando a célula está em intérfase, ou seja, ela não está dividindo, o que a gente observa é a cromatina, né? A cromatina está lá toda enoveladinha, tal, né? Enfim. E essa cromatina, meus alunos, essa cromatina, então, ela é formada pelo DNA, associada a proteínas, né, que a gente chama de estonas. Então, isso forma cromatina. Então, dentro das nossas células, por exemplo, você pega uma célula da sua pele, eu vou achar 46 filamentos de cromatina, tudo embaralhado no outro. Beleza. Mas se essa célula da minha pele que eu peguei, ela começar a fazer divisão celular, você vai ter que ela vai duplicar, cada filamento vai duplicar, e vai compactar isso. Então, esse filamento duplicado e compactado, né, de cromatina é o que a gente chama de cromossomo. De qualquer forma, cromatina e cromossomo é a mesma coisa. É só variação do mesmo tema. Entendeu? Mas a gente fala de cromossomo aqui, e eu quero que você entenda que se o cromossomo ele é feito de DNA, no cromossomo, ou nos cromossomos, estarão os genes. Beleza? Então, as mutações que nós vimos para lá, né, desse slide para trás, foram todas mutações ditas gênicas. As mutações que vamos ver aqui agora são mutações cromossômicas. Então, você tem mutações cromossômicas numéricas, né? Acho que não precisa explicar isso para ninguém. Mutação cromossômica numérica é aquela que afeta o número de cromossomos de uma espécie. E ao afetar esse número cromossômico de uma espécie, isso pode ser de dois tipos. Uma mutação do tipo euploidia e uma mutação do tipo aneuploidia. Quando eu falo mutação do tipo euploidia, é quando você tem alteração de lotes haploides inteiros de cromossomos. Yada, não entendi. Te explico. Pensa comigo, acompanha o raciocínio. Se eu pego uma célula da pele, quantos cromossomos ela tem? 46. Isso é uma célula diploide normal, né? Mas vamos supor que aconteceu uma mutação aqui, por exemplo, tá? Só para você entender. E eu pego essa célula, olho no microscópio, estimula a mitose, tal, não sei o quê. Então, ao invés de 46, eu encontro 69 cromossomos. O que aconteceu? Bom, 46 para 69 são 23 cromossomos. Então, houve a adição de um lote haploide inteiro, quer dizer, 23 cromossomos, cada nossa espécie, dentro dessa célula que era diploide. Então, se essa célula era diploide e ela ganhou mais 23 cromossomos, ela passa a se chamar triploide. É o que você está vendo aqui. É 3N igual a 69. Se de repente essa célula com 46 sofre uma mutação, né? E ela passa a ter, por exemplo, 92 cromossomos, aí, não, 46 mais 46, 92. Se diploide era 46, triploide 69, tetraploide ou poliploide, como queiram, com 92 cromossomos. Isso é uma euploidia. É quando você tem uma alteração em lotes haploides inteiros de cromossomo. As euploidias têm duas coisinhas só para falar. Primeiro, células cancerosas, cancerígenas, como queiram, são células poliploides. O que é o câncer? Uma mitose descontrolada, né? Resumindo. E aí o que acontece? Se você tem uma mitose que é descontrolada, né, o número de cromossomos das células cancerosas pode se falar assim, ó, 4N, 5N, 6N, 7N, 8N. Né? São células que a gente chama de células poliploides. Beleza? Então, isso é uma questão de mutação nesse nível. Agora, uma outra coisa importante aqui em euploidia, que eu vou comentar lá na frente, e talvez na aula de evolução também, é o fato de que as plantas,
elas vão gerar novas espécies a partir de euploidias. Então, a euploidia, nesse contexto, parece algo assim, nossa, né? Isso vai gerar uns troços muito estranhos. Mas para as plantas, as euploidias são corriqueiras. Muita planta especia, quer dizer, forma nova espécie por conta de euploidia. Sabia? Aí nós vamos falar quais são os dois tipos de euploidia que determinam ali nas plantas. É muito massa essa parte em plantas, né? E aqui no ensino médio tem livros que comentam isso rapidinho, resumidamente, né? E tem livro que nem fala. Bom, mas a título de Enem vestibulares, aquilo que mais cai são as aneuploidias, né? As aneuploidias. E essas aneuploidias, então, como você está percebendo, não são lotes haploides inteiros de cromossomos que alteram, mas sim no máximo, 2 cromossomos apenas. Então, por exemplo, né, vamos pensar na trissomia, que já está todo mundo pensando, trissomia do cromossomo 21. Né? Então, por exemplo, trissomia do cromossomo 21 é a famosa síndrome de Down. Né? Uma pessoa que tem síndrome de Down, ela tem um cromossomo a mais, né, do que o número normal da espécie. O número normal da espécie tem 46, eu tenho 46, vocês todos aqui têm 46. Mas a pessoa com Down tem 47 cromossomos. E esse cromossomo a mais é exatamente o cromossomo 21. Então, por que eu escolhi falar de trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down? Porque é a síndrome mais comum da nossa espécie. Independente de Enem, independente de vestibular, um aluno igual a você tem por obrigação saber. E a pergunta que eu vou te fazer é: como surge a síndrome de Down? Vamos, né? Você está no específico, você está aqui estudando. Muita gente gosta de, né? Principalmente o povo que não estuda, eles gostam de chegar você na parede, né? Mas você não está estudando? Tem que saber tudo. A pergunta que eu fiz é simples. Qualquer pessoa aí fora podia fazer. Ao que você acabar isso aqui for lanchar, né? Você vai falar, nossa, estava tendo uma aula ali agora de imitação, síndrome de Down e tal. Aí a pessoa pergunta para você assim, ó. E as grandes perguntas, às vezes, são feitas por pessoas que não estão estudando. Mas, síndrome de Down lá, filho. Então explica aí para mim, como é que surge a síndrome de Down? E aí? Aí você fala, mutação. Pô, mas eu quero saber como. Entende? Ó, eu não estou falando de síndrome de Patot, Edwards, síndromes mais raras, não. Estou falando da síndrome mais comum da nossa espécie. Como surge a síndrome de Down? Bom, então preste atenção, acho que não vai dar tempo, né? Começar a aula acaba 4h30. Gostei da aula, estou gostando da aula, velho. As perguntas aqui, eu estou percebendo que vocês estão ligados, graças a Deus, né? Que é naquelas aulas de manhã, gente do céu. Tem uns meninos lá que eu sei que é só liga e vai dormir. Vou jogar como chama Free Fire. Depois alguém me explica o que é Free Fire, por que esse trem vicia. Então preste atenção para você que não sabe o que é a síndrome de Down. Meiose normal, acho que, aliás, Yasmin, né? Eu já fiz isso aqui com vocês lá, né? A meiose normal, meiose, todo mundo aqui sabe o que é uma meiose. É uma divisão entre uma célula diploide, origina 4 células haploides. Aqui, ó, gametas, tá vendo? Gametas F1, F2, F3, F4, são as 4 células haploides. Esses gametas aqui, vocês estão vendo, F1, F2, F3, F4, são gametas normais. Cada um recebeu o pedaço cromossômico que tinha direito. Né? E logo abaixo mostra esses gametas normais sendo fecundados por espermatozoides normais, gerando, então, assim, indivíduos normais. Né? Em relação a essas síndromes, que a gente vai discutir a partir de agora, ou na próxima aula, como queiram, todos nós que estamos aqui nesse momento, a meiose que produziu os gametas dos nossos pais e a meiose que produziu os gametas das nossas mães foram meioses normais. Os espermatozoides e ovócitos se encontraram e nós estamos aqui hoje. Tranquilo? Mas o que pode acontecer? Veja no desenho do lado
a situação em que os cromossomos não se separam. Quando os cromossomos não se separam, a gente fala não disjunção. Compara a meiose normal com a meiose anormal aqui do lado, as duas. Por exemplo, vamos comparar essa meiose normal com esse primeiro desenho aqui, esse aqui da esquerda aqui, ó. Então você está vendo a célula M aqui em cima, de um lado e de outro. Rolou a disjunção. O que é disjunção? A separação do par de homólogos, foi um para cada célula. Até aí, está perfeito. Mas observe o que aconteceu na segunda divisão meiótica. Você está vendo aqui, ó, que essa célula F2, na meiose anormal, rolou uma não disjunção. Ela não mandou o cromossomo para essa célula F4. Então, quer dizer, esse cromossomo está duplicado aqui na F2, ele partiu, só que ao invés de separar um para cada célula, foram os dois pedacinhos para a mesma célula, que é a célula F3, você está vendo aqui. Então, essa célula F3, ela recebeu um cromossomo a mais. Aí eu te pergunto, agora vamos transferir isso para a nossa espécie. Pensa num espermatozoide com 23 cromossomos. Ele é normal? É, 23 cromossomos é o normal para a nossa espécie, para o gameta. Esse espermatozoide fecunda um ovócito com 23. 23 mais 23, 46, estamos aqui. Agora pensa outra coisa. 23 cromossomos de um espermatozoide normal, fecundando um ovócito com um cromossomo a mais, como essa célula F3 você está vendo aqui. 23 mais 24 igual a 47 cromossomos. E 47 cromossomos é o número cromossômico típico de uma pessoa, por exemplo, com síndrome de Down. Então, respondendo à pergunta, qual a causa da síndrome de Down? Né? Um erro na divisão meiótica que originou os gametas. Aí vocês vão perguntar assim, do pai ou da mãe? Né? Igual a dúvida das irmãs, né? Ai, meu Deus do céu, será que a falciforme é do pai ou da mãe? Bom, nesse caso da síndrome de Down, é muito comum, né? O erro da meiose ser do ovócito, ou seja, da mãe. Por quê? Quanto mais alta a idade reprodutiva da mulher, maior é a probabilidade de acontecer não disjunção. Se você, por exemplo, for na PAI Goiânia, né, onde tem lá tratamento com crianças com Down, com espectro autista, etc. Inclusive, vou trazer um fisioterapeuta de lá para falar para vocês. Ele vai contar um pouco da rotina, né, explicar como é que é o tratamento com essas crianças, tá? Umas histórias interessantes, inclusive. Você vai ver que lá na sala de espera das mães com Down, os filhos, né, obviamente com Down, são mulheres mais velhas. Não quer dizer que seja sempre, tá? Assim, existe essa relação, né? Mas é muito comum. Agora, pelo amor de Deus, né, gente? Olha pra minha cara aqui uma coisa, antes de a gente ir embora. Não é pra você sair reproduzindo hoje, não, né? Entendeu? Porque a gente fala isso aqui, já tem gente que fala assim, nossa, ai, não, então, já tô com 18, eu tenho que reproduzir. Não, ei, pera aí, viu? Calma, segura a onda aí, viu? A gente fala mulheres de idade reprodutiva avançada, né? Para nossa espécie, acima de 30 anos já é uma idade assim que está ali, né? Acima dos 35 já, né, aumenta a probabilidade de acontecer essa não disjunção. Então, independente específico ou não, né? Caso alguém te pergunte algum dia, você precisa falar para alguém, né? Nossa, assim me dá, não, como é que será que surge? Aí agora você fala, olha, surge porque existiu um erro, né, na meiose que originou os gametas do pai dessa criança, dessa pessoa. Beleza? Então, isso que é bom, né, cara? E saber sempre é bom, não ocupa espaço. E você, né, tem plenas condições de entender isso a partir de agora. Agora, isso aqui que vocês estão vendo, essa meiose anormal, sabe onde é que caiu uma vez? Na prova do finado vestibular da UFG. Caiu, exatamente assim. Nessa questão de não disjunção. Beleza? Próxima aula, então, que é daqui 2 semanas, né? A gente... Aí que tá mostrando eu vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Algumas aneuploidias da espécie humana, tá? Tem várias.
Só que eu não vou perder muito tempo mostrando, igual aqueles slides do Vani macabro lá, não, porque o Vani é macabro, né? Não vou ficar mostrando aqueles slides macabros, não. Vou comentar sobre as partes mais importantes, mostrar algumas questões de Enem que perguntaram sobre isso aqui, ó. Tá? Porque, assim, não é interessante você ficar batendo em sintoma das coisas, não. Né? Nossa, quais são as características? Não, não é interessante isso. Interessante é saber, por exemplo, como é que se forma, né? O que é uma aneuploidia, quais são, né? Aí você tem os exemplozinhos, etc. Tá bom? Então, sem mais para o momento, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Essa aula, como o Helder Sons falou, ela vai lá para a plataforma, né? Vai lá para a plataforma. Na próxima aula, Alexandre, a gente fala mais sobre síndrome de Down. Ela vai para a plataforma, não, mentira, a plataforma é lá no colégio, né? Ela vai para o grupo do WhatsApp aí. Eu vou soltar uma lista lá dentro também. Vocês preferem PDF ou Word, hein? Como é que vocês gostam de trabalhar? Porque lá na plataforma tem um tal de, manda em PDF, né? E aí vocês, sei lá, qual que é o formato que vocês preferem trabalhar com isso. Vou colocar os dois lá também, para vocês verificarem algumas questões sobre mutação. E qualquer dúvida a gente vai discorrendo isso durante as aulas, beleza? Obrigado a todos vocês. Carla, muito obrigado pelo seu testemunho, tá? Tira isso da cabeça, esse negócio de foi o pai, foi a mãe, minha irmã tem, não tem. Esquece isso. O que importa é que vocês estão bem, com saúde plena, viu? Então, a intenção aqui na específica, tá, PDF, obrigado. Vou colocar os dois formatos. A intenção na específica, gente, é sempre descomplicar aquilo que às vezes na sala de aula não dá tempo, né? Porque se a gente não fecha o conteúdo ali, cara, é o Ítalo batendo na cabeça da gente, cadê o conteúdo você não fechou? É o metralha, entendeu? Então aqui dá pra gente trabalhar de forma mais navegante, mais tranquilo, suave na nave, né? Beijo a todos vocês, obrigado. Tá? Até daqui 2 semanas, onde semana que vem o Helder Sors com aula de física. E eu quero que todos vocês fiquem com Deus e lanchem gostosamente agora. Tchau. Obrigado, gente. Vocês são ótimos.